Boa tarde, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A aula de hoje é aula de Geografia, então vocês já podem pegar os seus livros. Nós iremos discutir sobre quem nós somos. Nas aulas passadas, nós discutimos sobre a população mundial, fomos para a população brasileira e hoje nós precisamos entender quem é essa população, quem compõe essa população brasileira. Então, se você observar, a aula de História e a aula de Geografia, elas estão bem interligadas. Porque em História nós estamos discutindo sobre os povos que formaram a sociedade brasileira, o tripé da sociedade brasileira, os índios, os africanos e os europeus. E a aula de hoje nós vamos afunilar um pouquinho mais, compreendendo quem são esses povos. Então, os três principais grupos são esses. Os índios, que eles eram nativos da terra, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios aqui já estavam, então eles foram os primeiros habitantes. No descobrimento do Brasil, em 1500, chegaram os homens brancos, os portugueses, que começaram um processo de colonização no nosso território, e para que isso ocorresse, exigia-se a mão de obra trabalhadora. Num primeiro momento, os índios eles foram escravizados. Mas em um segundo momento, visto a dificuldade desse trabalho indígena, começou o tráfico de escravo vindo da África. Então os europeus começaram a comprar negros que vinham da África como escravos. Então aí nós temos os três grandes grupos que formaram o início da nossa sociedade: os índios, os negros e os europeus. Se você observar na página 62, você vai ver algo interessante. Você vai ver crianças no Mato Grosso, criança em São Paulo, criança em Minas Novas, crianças em Palmito, Santa Catarina e criança em Salvador. E observando as características físicas dessas crianças, vocês vão perceber diferenças na tonalidade da cor da pele, nas características do cabelo, dos olhos, das roupas, né? E o que fez com que isso ocorresse? Justamente o processo chamado de miscigenação. E o que é a miscigenação? A miscigenação nada mais é do que a mistura dos povos. Ora, quando os indígenas estavam aqui, eles não receberam nenhum tipo de mistura na sua raça. Não receberam porque eles só se relacionavam entre eles. Quando chegaram os portugueses e mais tarde os europeus, não só os portugueses, mas chegaram também holandeses, espanhóis, né? Chegaram outros povos, as relações interpessoais, que são as relações entre as pessoas, se intensificaram e essas relações geraram um matrimônio. E essas pessoas, obviamente, tiveram filhos. Agora imagine isso ao longo de 500 anos. Né? Mais especificamente 520 anos. O que isso provocou? Uma grande mistura na composição da população brasileira. Então, o que antes eram grupos bem definidos, hoje é uma mistura total. Então, se você observar na sua família, você vai perceber que existem pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pardas. Por que isso ocorre? Porque as nossas famílias vêm de um processo gigantesco, né, de vários séculos de miscigenação. E isso é bacana porque junto a isso vem toda uma carga cultural e histórica. Claro que excluindo, obviamente, todos os problemas históricos que nós tivemos, né, com a dominação portuguesa no Brasil, a escravidão, as mortes que foram provocadas em virtude disso. Mas em contrapartida, nós temos o que nós somos hoje, um país multicultural. Vocês devem realizar a leitura desse texto que nós estamos discutindo de hoje, que encontra-se na página 62, e responder as perguntinhas que estão aí na página 63. As próximas páginas que se seguem, da 64 até a página 71, vão discutir sobre os grupos, os portugueses
os indígenas e os africanos. E essa discussão eu estou dando uma ênfase maior lá na disciplina de História, tá bom? Caso fique algum pontozinho que eu não tenha discutido, eu faço depois um vídeo aqui na disciplina de Geografia, só para fazer um levantamento das principais informações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.